Em Mateus, capítulo 13, num dos versos, diz assim: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, uma história. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, em histórias. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso é Mateus 13, 34 e 35. Tudo que Jesus lhes ensinou, ele fez por parábolas, por histórias. E eu acredito que nós lembramos de muitas histórias de Jesus. Alguém gostaria de me dizer uma das histórias que você lembra? Não precisa saber a história toda não, só me dizer uma. Vamos, me ajudem aí, gente, porque hoje eu não dormi nada, estou cansado, vai ser bem rápido hoje. A multiplicação de peixes, aí não foi parábola, né? Foi um milagre. É uma história. Vamos lá então, bom samaritano. E das crianças, vamos falar do bom samaritano primeiro. Do bom samaritano, você lembra a história? Fala aí, vamos ver o que você lembra. Não precisa lembrar, o que você lembrar? Havia um homem necessitado. Passou um sacerdote, não ajudou. Passou um levita e não ajudou. Passou um samaritano. Socorreu, deu hospedagem. Isso. Essa é a história. Um homem descia, e a essência está aí. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Era uma região perigosa. E ele acabou caindo nas mãos de ladrões, que roubaram e bateram nele, e o deixaram caído na beira da estrada, disse Jesus. E aí Jesus disse, foi passando perto dele um sacerdote, olhou e passou direto, não fez nada. Aí veio um levita, também olhou e passou reto. E aí veio um samaritano. E o samaritano viu aquele judeu caído no chão, socorreu, passou o remédio em suas feridas, levou para uma hospedaria, mandou que cuidassem dele, deixou dinheiro e disse, se faltar, eu pago quando voltar. Essa é uma das histórias que Jesus contou. E ela é legal porque, para nós que hoje estamos aqui vendo 2000 anos depois, ouvindo 2000 anos depois, talvez não faça tanto sentido. Mas para eles fazia todo sentido. Porque os judeus e os samaritanos eram inimigos. E aí, um sacerdote religioso não ajuda um necessitado. Talvez porque ele iria ficar impuro. Um levita passa, olha e não ajuda. E quem é que ajuda? Justo inimigo. E Jesus conta essa história para responder a uma pergunta. Quem é o meu próximo a quem eu devo amar? E essa história é para dizer que você deve amar o inimigo. Bom, que outra história? O rico e Lázaro. Havia um homem rico e havia um outro pobre. E o pobre era Lázaro, que vivia ali à porta dele comendo das migalhas ali. O rico morre e o Lázaro morre. Um vai para um lugar de dores, enquanto o outro vai para o seio de Abraão. Vai para o que nós chamaríamos de céu. Não é o que você tem, a riqueza que você possui, que lhe garante qualquer coisa em relação à sua vida, à relação com Deus. Que outra parábola? Como? O fariseu e o publicano. Eis que dois homens subiram para adorar, para orar. Um fariseu, religioso, rigorosíssimo no cumprimento da lei, e um outro que era um publicano, um cobrador de impostos, que era considerado impuro. E aí este publicano nem sequer tinha coragem de erguer a voz. Ele sentou lá no fundão e ficava falando de si para si mesmo. Tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu sentado à frente, Jesus dizia, orava assim, graças te dou, ó Pai, porque eu dou o dízimo de tudo, e jejuo 3 vezes por semana, e não sou como aquele publicano que está ali atrás. E a lição é, qual desses você acha que desceu justificado para casa? O publicano. Bom, já falamos 3 histórias. Qual outra história?
A parábola da videira, a parábola do filho pródigo, o que mais? Da semeadura, do semeador. Então vamos lá, vamos falar do semeador. Um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho e vieram os pássaros e comeram as sementes. Outra parte das sementes caíram num terreno pedregoso. E como não havia muita terra, ela cresceu rápido, mas morreu rapidamente também, porque não tinha raiz. Uma outra parte, disse Jesus, caiu entre os espinhos. Cresceu, mas os espinhos sufocaram a planta e ela morreu. Outra parte da semente caiu em boa terra. E essa semente que caiu numa boa terra produziu a 30, a 60 e a 100 por 1, ou seja, 100 vezes mais. E Jesus vai dizer que a terra boa é o coração que recebe o evangelho. E que uma vez que esse evangelho é acolhido numa terra boa, num coração terra boa, ele produz para a eternidade, multiplica-se em bem, em aquilo que é bom, aquilo que é fruto do evangelho. Isso foi a parábola do bom samaritano. Você citou a parábola do filho pródigo. Do filho pródigo é legal, né? Do filho pródigo, um homem tinha 2 filhos. E o mais novo chega para ele e diz: pai, eu quero a minha herança. O pai fica triste, mas reparte a herança entre os 2 irmãos. E esse mais novo resolve viver a vida com a grana preta que tinha ganhado. E gastou a grana toda, até não restar nada. Gastou com bebidas, com mulheres e com tudo que devia e não devia. Até que foi para a rua mendigar e vivia comendo lixo nas ruas de Taguatinga. Eu moro num lugar que tem muitos, infelizmente, fazendo isso. Mas só que ele caiu em si. E falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu estou aqui comendo lixo, enquanto os servos do meu pai têm abundância. Eu voltarei e vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra ti, pequei perante os céus, trata-me como se eu fosse um dos teus servos. E ele vai. E quando ele chega, o pai o vê de longe. E antes que ele abra a boca para fazer o discurso de arrependimento, o pai se lança em seu pescoço, o beija, manda colocarem nele uma túnica, um anel e dá uma festa para o filho que havia chegado. Aí o mais velho fica bravo. Como que pode? Eu estou aqui o tempo todo te servindo. Esse teu filho que vai lá e esbanjou tudo, acabou com tudo, volta e você dá uma festa para ele? E a lição não é a questão do quanto você faz de certo ou de errado, o quanto tempo você tem de casa ou não. É a questão da relação de filho e pai. Deus nos trata como filhos. E assim será sempre. Que outra história, hein? O cara que achou um terreno que tinha... Jesus falou, uma história um homem encontrou um terreno, e esse terreno tinha um tesouro. E ele encontrou esse tesouro. Naquele terreno, o que ele fez? Ele correu, vendeu tudo o que ele tinha para comprar a terra onde estava aquele tesouro. Tá, uma outra história que Jesus conta é daqueles... Essa é boa, ainda mais agora que estamos falando de reforma trabalhista. Jesus fala de uma história de um homem que tinha um trabalho, um campo, e que estava na época da colheita. Ele contrata trabalhadores para a colheita, para a sua terra, e ele levanta bem cedo e recebe os primeiros trabalhadores, 6 horas da manhã. Os primeiros trabalhadores já estavam lá. Aí ele sai às 9 da manhã e encontra outros e diz para eles: vão trabalhar na minha vinha, vão trabalhar lá no meu campo. E eles foram trabalhar. Ao meio-dia, ele saiu de novo e encontrou outros trabalhadores, falou: vão lá para o meu campo, para trabalharem lá. Depois ele saiu às 3 horas da tarde.
E às 3 horas da tarde, ele encontrou mais trabalhadores e mandou para a vinha. Depois ele saiu às 5 horas da tarde e pegou a última leva de trabalhadores que ele encontrou na rua. Às 6 horas o trabalho acabou. E ele chama todos os que trabalharam naquele dia e paga a todos, igualmente, o mesmo salário de um dia de serviço, que era 1 denário. E aí o pessoal fica muito bravo, né? Como assim? Eu trabalhei o dia todo. E você paga para mim o mesmo que está pagando para esse que trabalhou 1 hora? E Jesus diz, você está com inveja de eu ser bondoso? Eu não te prometi 1 denário? Que é o pagamento pelo dia de serviço? Eu estou lhe dando o teu denário. Qual é o teu problema de eu dar denário para quem trabalhou 1 hora? Tem um monte de crente que tem uma raiva dessa parábola. Estou ali servindo. Ministério, não falta nenhum culto, nenhuma reunião, não falta nada. Sou fiel, dou dízimo, leio a Bíblia, decorei, sei tudo de qual é salteado. Aí vem um cara na última hora, diz que aceitou a Jesus e morre e vai para o céu. Que papo é esse, meu amigo? Ele podia ir, mas pelo menos que eu, né? Deus é bom, sempre. Ninguém tem que ter inveja da bondade de Deus. Tá bom, essas são algumas histórias que Jesus contou, e tem muitas outras, muitas outras. A história da semente de mostarda, do grão de mostarda, que é a menor semente, e ela é plantada e se torna uma árvore frondosa. Tá bom. Se eu pedir para vocês explicarem para mim, de forma ordenada, conforme ele ensinou, os ensinos do apóstolo Paulo, dificilmente vocês conseguirão. Pode ser que um ou outro, talvez, consiga. Mas as histórias de Jesus nós lembramos. Você pode até não saber os detalhes, mas você sabe a essência da história. Eu contei muitas histórias para os meus filhos. Muitas. Tudo inventado, inventava histórias. Mas eu tinha 2 histórias especiais que eu inventava para eles e que era em série. Netflix não existia, mas eu fazia o meu próprio Netflix da noite antes de dormir. A primeira série era do Cavalinho Maluco, As Aventuras do Cavalinho Maluco. E esse Cavalinho Maluco aprontou cada coisa. E era muito legal, porque todas as aventuras começavam do mesmo jeito, com o cavalinho maluco de madrugada fazendo barulho, batendo na porta e chamando os 2 meninos para saírem. E os 2 meninos montavam no cavalinho maluco e viviam aventuras que ninguém sabia, porque para onde eles iam o tempo não corria. E quando ele voltava ainda estava madrugada na casa dele, mamãe e papai nem sabiam que eles tinham ido viver aquelas aventuras. E eu contava também a história da bolinha vermelha. A bolinha vermelha perdida, e que 2 meninos precisavam encontrá-la. E então as aventuras atrás da bolinha vermelha eram muito joias. Meus filhos não devem se lembrar de nada que eu ensinei para eles, mas da historinha do cavalinho maluco e da bolinha vermelha, eles se lembram. Não há nada que seja tão poderoso quanto uma história. A história conecta. A história permite que você se enxergue nela. A história, ela permite que cada um faça a viagem daquela história de acordo com o seu próprio perfil, de acordo com a sua própria realidade, de acordo com a sua própria história, de acordo com o seu próprio momento, de acordo com a sua própria situação. E Jesus conta essas histórias exatamente para que elas sejam impressas em nossa mente. E assim acontece, as histórias ficam impressas em nossa memória.
A gente pode não se lembrar de nada em volta do conteúdo complexo que a gente pode ter aprendido, das construções difíceis, filosóficas. A gente pode não saber de nada a respeito dos argumentos que foram utilizados, das lições que pai e mãe ensinaram, mas das histórias não vão esquecer, em hipótese alguma. Muito bem. Mas há uma coisa mais especial na história de Jesus, que não está na história, mas no contador da história. As histórias conectam, as histórias imprimem em nós valores eternos, e enquanto vivemos vamos nos lembrar e passaremos para outras gerações. Histórias, inclusive, que não são verdadeiras, mas que entram como mito, entram como ditos, entram como tradições, e que a gente vai levando a história durante séculos. Aliás, nós temos muitas historinhas que nós nem sabemos de onde vieram, mas nós sabemos de cor e salteado, porque alguém contou para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém, e chegou até nós. Esse é o poder dela. Mas a história de Jesus vai além de simplesmente imprimir em nós valores, princípios. Ele imprime em nós aquele mistério que não tem como você explicar. Aqui nesse texto que nós lemos, diz que ele contou tudo em parábolas, e diz assim, abrirei a minha boca em parábolas, em histórias, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ele proclamou coisas ocultas desde a criação do mundo, sem dar uma aula científica. Ele proclamou coisas ocultas das maiores e das mais extraordinárias realidades. Ele contou histórias que tocavam o cerne da existência humana, e ele fez isso em parábolas para nos revelar mistérios. Aí os apóstolos dele, que não entendiam o significado das histórias, perguntam a ele: por que é que você fala por parábola? Por que é que você conta histórias se ninguém entende as histórias? E ele disse: eu conto histórias porque a vocês é dado conhecer o mistério. Como assim? Cara, agora ficou misterioso mesmo. Eu já não entendo a parábola, e tu vem me dizer que conta a parábola para que eu conheça o mistério. Ok, legal. Isso está aqui no capítulo 13 mesmo. Aí Jesus vai dizer: vocês achando que não veem, vocês veem. Achando que não entendem, vocês entendem. E assim era com todos os que, ao invés de serem atraídos tão somente pela história, eram atraídos pelo contador da história. O papel da parábola, o papel da história, não é apenas fazer essa conexão entre a nossa realidade interior, psicológica, e fazer-nos enxergar dentro da história, mas além disso, é nos conectar com o contador da história, para que, olhando para ele, atraído por ele, pelo amor dele, pela palavra dele, pela graça dele, pelo olhar dele, pelo som da voz dele, pelo jeito dele, pelo acolhimento dele, a pessoa tem uma nova existência. O cara não entende a parábola, mas ele diz assim: cara, mas aquele contador de parábola nunca vi outro igual. Eu nem sei porquê, mas eu quero ouvi-lo de novo. Tu entendeu alguma coisa? E precisa? Não, eu não entendi, mas eu sei tudo. A prostituta ouviu as histórias. Ela entendeu? Talvez ela achasse que não. Mas ela entendeu tudo. O coração dela entendeu. A alma dela entendeu. E isso a levou a correr até esse homem que conta histórias.
e cair aos pés dele, na casa de Simão, num banquete, e lavar os pés dele, e secar com seu próprio cabelo. Ela o amou, e por ele foi amada, assim como Pedro, Tiago, João e todos os demais apóstolos, que andando com ele, como se tendo escamas nos olhos, vendas nos olhos, eram atraídos a ele de uma forma especialmente sobrenatural, de que as histórias conectavam com a pessoa que contava a história. E Jesus fala: eu conto histórias porque vocês veem, conhecem o mistério. E bem-aventurados são vocês, porque a vocês foi dado conhecer esse mistério. Muitos no passado quiseram ter esse mistério e não tiveram. Felizes são vocês que agora ouvem o que ouvem e veem o que veem. E o apóstolo Paulo vai dizer: quem é o mistério? Jesus é o mistério. O mistério, outrora oculto, foi revelado a vocês. Jesus, o Cristo. A quem eles viam? A Jesus. A quem eles ouviam? A Jesus. Qual o mistério que lhes foi dado conhecer? Jesus. Para que servem as parábolas? Para nos ligar, nos conectar, nos levar a Jesus. Para que a semente, a verdade do Evangelho seja implantada em nós. Para que Jesus em nós seja a maior realidade existencial que temos. Então, já que história é o que importa, já que história conecta, a minha pergunta hoje aqui é: qual é a sua história? Não é o que você sabe sobre Jesus. Não importa o que você sabe. Não é o que você entende de Jesus. Não importa o que você entende. Qual é a tua história? Sim, qual é a tua história com Jesus? Se eu perguntar a você aqui para me fazer uma dissertação sobre Jesus, talvez nós teremos alguém aqui, ou podemos pedir aí no mundo, vamos encontrar arqueólogos, vamos encontrar historiadores, vamos encontrar pessoas do maior gabarito no conhecimento das religiões, do grego, do hebraico, do aramaico, e que poderiam nos dar um ensinamento extraordinariamente profundo sobre Jesus, mas ainda assim não o conhecem. Porque conhecer Jesus não é saber a respeito dele. Conhecer Jesus não é saber discursar a respeito dos ensinos dele. Eu posso falar aqui de Jesus porque eu já sei a maior parte das suas histórias, dos seus ensinos, do apóstolo Paulo, Pedro, mas isso não significa nada, nada. Isso é apenas um discurso, uma pregação, uma mensagem. Tá bom. A questão toda nossa aqui é qual é a história nossa com Jesus. Jesus curou um cego. Esse cego não o viu depois de ter sido curado imediatamente após. Jesus o curou e eles não se encontraram. E aqui ele fez um certo reboliço e os líderes religiosos queriam desfazer o mal entendido. Não, ele não era cego coisa nenhuma. Então chama depoimentos de testemunhas e a própria mãe também é chamada e ela diz: não, ele é cego desde nascença. Foi cego desde nascença. Tá, mas e como pode isso agora? E ela fala: perguntem para ele. Ele idade tem. Ele deve saber responder para vocês. E a resposta dele, quando inquirido sobre que coisa é essa, como é que pode isso? Ele falou: olha, de verdade, eu não sei de nada. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É só isso que eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Qual é a tua história? Eu vim da igreja presbiteriana e lá nós tínhamos uma prática de examinar pessoas que queriam ser membros da igreja. A pessoa passava por uma classe preparatória, onde ela conhecia a teologia da igreja, a estrutura organizacional da igreja, e aí ela passava por um exame perante o conselho da igreja, que era formado pelo pastor e presbíteros da igreja.
E nesse exame fazia-se perguntas sobre a teologia da igreja e várias outras coisas. E nós recebemos uma senhora, Maura, o nome dela. Foi a experiência mais marcante desses exames que eu tive. Essa Maura, ela não sabia nada. Por exemplo, ela confundia e perguntou se a Arca de Noé foi na época de Jesus. Daí você que conhece a Bíblia já viu o nível de complicação que ela tinha, né? A Arca de Noé na época de Jesus fica complicado. Ela errou tudo. Ela não sabia nada. Perguntas básicas, ela não sabia nada. E eu vi aquela mulher pronta para ser reprovada. Chegou minha vez de perguntar, eu perguntei a ela, me diga uma coisa, o que você me disse sobre Jesus? O riso dela encheu o rosto. Jesus é a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida. Eu o amo. E eu sei que Ele me ama. De que serve conhecimento teológico? Nada. A história. Eu estava perdido e fui achado. Eu era cego, agora eu vejo. Existe uma coisa dentro de mim que ninguém explica e que ninguém tira. Ele está aqui, ó. Ele anda comigo. Eu não sei explicar como isso funciona. Não existe como explicar. E se chegar o homem mais inteligente do planeta diante de mim e por todas as equações, por todos os argumentos, provar para mim que aquilo é mentira, nunca será mentira. Que aquilo é inventado? Não, meu amigo, tu não sabe o que você está falando. Eu não preciso de um livro. Eu não preciso de nada escrito, porque está escrito aqui. Eu não preciso de saber explicar teologicamente os temas mais complexos da fé, porque eu sei de uma coisa, Ele me ama. Todo dia. Todo dia eu sei que Ele está comigo. Eu durmo, Ele está comigo. Eu levanto, Ele está comigo. Eu erro, Ele continua comigo. E eu sei que Ele está comigo. A presença dEle é indescritível, inexplicável, inviolável. Não importa o que aconteça. Eu tenho uma história de vida, que não aconteceu em bancos de seminário, que não aconteceu em bancos de igreja, que não aconteceu em louvorzões, que não aconteceu em algumas experiências místicas extraordinárias em cima de montes, mas que acontece todo dia no meu coração. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele considera tudo o mais como lixo, diante da beleza, da grandiosidade, do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento este que para Paulo, falando nesse texto aos Filipenses, não se refere a um conhecimento teórico, mas de ser achado nele. Ele explica isso. De ser achado nele. De estar nele. De ser habitado por ele. De tal forma que já não sou eu quem vive. Agora eu já estou citando Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é história. A história de Paulo. Agora, cada um de nós vai ter uma história diferente. Cada um de nós será encontrado, será achado, será impactado
de formas totalmente diferentes por essas historinhas de Jesus, por esta vida de Jesus, por este exemplo de Jesus, por este acolhimento de Jesus, pelo olhar de Jesus, pelo amor de Jesus, porque o olhar dele é para você, não é para a multidão, é para você. Então ele trata você de acordo com a sua personalidade, de acordo com as suas características. Ele ama, ele recebe, ele acolhe como você é. E o resultado daquilo não será um soldadinho de chumbo, será você. Será você. Não será nada que seja padronizado. Esse é o grande erro das igrejas. Achar que experiências tenham que ser padronizadas, precisam ser encaixotadas e entregue aos membros, que todo mundo tem que reproduzir a experiência. Porque quem não reproduzir é porque na verdade não creu, não é comprometido. Porque quem não reproduz não é de Cristo. E chegam alguns à loucura de dizer que quem não reproduz tal qual eles mandam reproduzir, estão no inferno, danados à morte eterna, porque não reproduzem a experiência maluca, doentia deles. Não é assim com Jesus. A experiência com Jesus permite que eu continue sendo eu, com as minhas próprias características, com as minhas próprias fraquezas, com os meus próprios deslizes, e Ele sempre estendendo a mão, Ele sempre amando, Ele sempre dizendo, é por aqui. Ele sempre dizendo, venha comigo. E no final, Ele vai me dar as boas-vindas, aliás, tem outra história dele, que é do grande banquete, e que Ele vai pelas ruas e chama bons e maus das esquinas, todos aqueles que eram tidos como miseráveis, indignos, chama todos para o banquete, venham para o banquete. Ele vai fazer o mesmo, Ele vai abrir a porta, e eu só vou entrar para o banquete sem nem entender direito o que está acontecendo, mas uma coisa é certa, lá dentro eu estarei. Não por minha causa, mas por causa dele. Então, a história de Paulo, da experiência marcante que ele teve na conversão dele, não é padrão para ninguém. As histórias de Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, não é padrão para ninguém. Aquilo não tem que acontecer com você, para que você possa dizer, eu estou em comunhão com Deus, e Ele me ama e Ele me aceita. Você não precisa que um avental, um lençol, desça na tua frente com Deus dizendo o que você deve ou não deve comer, deve ou não deve fazer. Aquela foi uma experiência de Pedro, é dele e para ele. Aliás, Jesus diz isso para o próprio Pedro. Quando Jesus fala, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. E Pedro responde isso 3 vezes, porque 3 vezes Jesus lhe perguntou. Mas aí Pedro diz assim, escuta, e quanto àquele? Ele estava se referindo a João. Jesus disse para Pedro, siga-me, apacenta os meus cordeiros. E Pedro quis saber, tá bom, Jesus, eu vou fazer isso, legal, tá bom? Já entendi. Mas e quanto a João? Aí Jesus responde assim, mas o que é que tem a ver você querer saber o que vai ser de João? Isso é por acaso problema teu? Cada um tem o seu caminho com Deus. E o caminho de cada um com Deus é tão específico, é tão pessoal, é tão íntimo, que ninguém pode querer ter o direito de dizer quem é dele e quem não é dele. Aliás, ele contou outra história para falar isso. Um homem tinha um campo, e ele plantou neste campo trigo. Mas eis que o inimigo veio e espalhou ali joio, mato, no campo de trigo. E aí o trigo e o joio cresceram juntos, e os servos daquele senhor vieram a ele e disse, mas olha, você não tinha só plantado trigo, só que tem joio no meio. Podemos cortar o joio? E o Senhor diz, não, de jeito nenhum, porque vocês vão arrancar o trigo no lugar do joio, vão cortar o trigo no lugar do joio, deixem que eles cresçam juntos. No final, na colheita, aí então
a gente vai poder separar o que é trigo do que é joio. E Jesus diz que ninguém tente definir quem é joio, quem é trigo. Isso só Deus fará no final, na colheita do último dia. Ele sabe. Ele sabe. Ele tanto sabe que Ele habita naqueles que são dele. Não há como Ele errar. Você já viu o bezerro mamando? Ah, sim. Você deve ter visto o bezerro mamando. Mas deixa eu mudar a pergunta. Você já viu um monte de vaca com um monte de teta cheia de leite? Umas 50 vacas. E aí o vaqueiro solta um bezerro. Porque o bezerro tem que ir lá liberar o leite. Hoje já não faz mais isso, né? Hoje é diferente. Eu estou falando da minha experiência de menino lá na roça, que eu vi isso acontecer. E eu fiquei impressionado. Ele soltou o bezerro vai retão na teta da única vaca que é a mãe dele. Ele não erra, no meio de 50 vacas. Fica tranquilo, meu irmão. Jesus é esse bezerro, ele não erra nem a pau. Ele sabe quais são os dele. Ele sempre saberá, ainda que todo mundo diga que não é. Ele não está nem aí. Qual é a tua história? Você não precisa sair contando a história para ninguém. Ela é tua. Guarde-a no teu coração e se alegre com ela. E que você possa dizer como aquele cego, eu era cego e agora eu vejo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E agora, meu querido irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações tão ternas do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje, para sempre. Amém. Amém.